Capítulo 6. A aptidão mestra. Só uma vez na vida fiquei paralisado pelo medo. Isso ocorreu numa prova de cálculo em meu primeiro ano na universidade, para a qual eu tinha arranjado um jeito de não estudar. Ainda me lembro da sala em direção à qual marchei naquela manhã de primavera, me sentindo como um condenado e com maus presságios no coração. Estivera naquele anfiteatro assistindo a muitas aulas. Naquela manhã, porém, não vi nada através das janelas e nem mesmo vi a própria sala. Meu olhar fixava-se apenas no pedaço de chão à minha frente, quando me dirigi para uma cadeira perto da porta. Ao abrir a prova, as batidas do coração latejavam em meus ouvidos, e eu sentia um gosto de ansiedade na boca do estômago. Dei uma olhada rápida nas questões da prova. Não havia esperança. Durante uma hora, fiquei olhando para aquela página, a mente antevendo as consequências que eu iria sofrer. Os mesmos pensamentos repetiam-se sem parar, num ciclo de medo e tremor. Fiquei sentado, imóvel como um animal paralisado pelo corar e no meio de um movimento. O que mais me impressiona naquele pavoroso momento é como o meu raciocínio ficou embotado. Não utilizei aquele momento para uma desesperada tentativa de costurar um tipo qualquer de resposta para as questões. Não recorri à minha imaginação. Simplesmente fiquei sentado, fixado em meus terrores, esperando acabar o sofrimento. Essa narrativa de uma aprovação pelo terror é de minha autoria, até hoje. É para mim a prova mais convincente do impacto devastador da perturbação emocional sobre a clareza mental. Agora vejo que meu apuro foi muito provavelmente um testemunho do poder de domínio e de paralisação que a emoção exerce sobre a razão. A forma como as perturbações emocionais podem interferir na vida mental não é novidade para os professores. Alunos ansiosos, mal-humorados ou deprimidos não aprendem. Pessoas colhidas nesses estados não absorvem eficientemente a informação nem a elaboram devidamente. Como vimos no capítulo 5, emoções negativas muito fortes desviam a atenção para suas próprias preocupações, interferindo na tentativa de concentração em qualquer outra coisa. Na verdade, um dos sinais de que os sentimentos transpuseram o limite do patológico é que são tão intrusos que esmagam outro pensamento, sabotando continuamente as tentativas de darmos atenção à tarefa que tenhamos de cumprir. Para a pessoa que passa por um divórcio conturbado, ou o filho cujos pais passam por isso, a mente não se fixa muito nas rotinas mais ou menos triviais do trabalho ou da escola. Para os clinicamente deprimidos, os pensamentos de autopiedade e desespero, desesperança e desamparo se sobrepõem a qualquer outro. Quando as emoções dominam a concentração, o que está sendo soterrado de fato é a capacidade mental cognitiva que os cientistas chamam de memória funcional, isto é, a capacidade de ter em mente toda a informação relevante para a execução de uma determinada tarefa. O que ocupa a memória funcional pode ser banal como os algarismos de um número de telefone, ou complicado como as intricadas linhas da trama que o romancista tenta juntar. A memória funcional é uma função executiva por excelência na vida mental, possibilitando todos os outros esforços intelectuais, desde pronunciar uma frase até enfrentar uma complicada proposição de lógica. O córtex pré-frontal executa a memória funcional, e, lembre-se, e ali é onde os sentimentos e emoções se encontram. Quando os circuitos límbicos que convergem no córtex pré-frontal estão tomados por angústia emocional, o ônus recai na eficácia da memória funcional. Não podemos pensar direito, como eu descobri naquela pavorosa prova de cálculo. Por outro lado, pensem no papel da motivação positiva, a reunião de sentimentos como entusiasmo e confiança na conquista de um objetivo. Estudos sobre atletas olímpicos, músicos de fama mundial e grandes mestres de xadrez constatam que o que eles têm em comum é a capacidade de motivarem-se para seguirem implacáveis rotinas de treino. E, com aumento constante no grau de excelência exigido para um desempenho em nível mundial, essas rigorosas rotinas, hoje, cada vez mais, devem começar na infância. Nas Olimpíadas de 1992, membros de 12 anos da equipe de mergulhadores chineses tinham feito tantos mergulhos em treino quanto os membros da equipe americana com 20 anos. Os mergulhadores chineses iniciavam seu rigoroso treino aos 4 anos. Do mesmo modo, os melhores virtuosos do violino do século XX começaram a estudar o instrumento por volta dos 5 anos de idade.
Os campeões internacionais de xadrez iniciaram-se no jogo numa idade média de 7 anos, enquanto os que se elevavam apenas à projeção nacional começavam aos 10. A iniciação precoce oferece uma vantagem para a vida inteira. Os melhores alunos de violino da melhor academia de música de Berlim, todos com 20 e poucos anos, haviam acumulado 10.000 horas de ensaio em suas vidas, e os da segunda leva, uma média de 7.500 horas. O que parece distinguir os melhores nas competições de outros com capacidade mais ou menos semelhante ao grau em que, começando cedo na vida, podem manter uma árdua rotina de exercício durante anos e anos. E essa obstinação depende de características emocionais, entusiasmo e persistência diante dos reveses, acima de tudo mais. Uma outra contribuição que a motivação oferece para o sucesso na vida, além de outras capacidades inatas, pode ser vista no notável desempenho de estudantes asiáticos nas escolas e profissões americanas. Um exame detalhado das provas sugere que as crianças asiático-americanas podem ter uma vantagem média de que sobre os brancos de apenas 2 ou 3 pontos. Contudo, com base nas profissões, como direito e medicina, opção de muitos asiático-americanos, como grupo eles se comportam como se tivessem um QI muito mais alto, o equivalente a um QI de 110 para os nipo-americanos e de 120 para os sino-americanos. O motivo parece ser que, desde os primeiros anos de escola, as crianças asiáticas se esforçam mais que as brancas. Sanford Orenbuch, sociólogo de Stanford que estudou mais de 10.000 ginasianos, constatou que os asiático-americanos passavam 40% mais tempo fazendo trabalho de casa que os outros, enquanto a maioria dos pais americanos aceita o fato de os seus filhos serem mais fracos em determinadas disciplinas e investirem mais naquelas em que se saem melhor. Para os asiáticos o comportamento é inverso: estudar mais à noite, e se ainda assim não dá certo, levantar-se mais cedo e estudar de manhã. Eles acreditam que qualquer um pode se sair bem na escola com esforço adequado. Em suma, uma forte ética de trabalho cultural traduz-se em maior motivação, zelo e persistência, uma vantagem emocional. Na medida em que nossas emoções atrapalham ou aumentam nossa capacidade de pensar e fazer planos, de seguir treinando para alcançar uma meta distante, solucionar problemas e coisas assim, elas definem os limites de nosso poder de usar nossas capacidades mentais inatas, e assim determinam como nos saímos na vida. E na medida em que somos motivados por sentimentos de entusiasmo e prazer no que fazemos, ou mesmo por um grau ideal de ansiedade, esses sentimentos nos levam ao êxito. É nesse sentido que a inteligência emocional é uma aptidão mestra, uma capacidade que afeta profundamente todas as outras, facilitando ou interferindo nelas. Controle da impulsividade. O teste do marshmallow. Imagine que você tem 4 anos de idade e alguém lhe faz a seguinte proposta: se conseguir esperá-lo voltar de uma determinada tarefa, você ganha 2 marshmallows de presente. Se não, ganha só um, e imediatamente. Este é um desafio seguro para testar a alma de qualquer menino de 4 anos, um microcosmo da eterna batalha entre o impulso e a contenção, e de ego, desejo e autocontrole, satisfação imediata e capacidade de aguardar a satisfação. Que escolha a criança fará é um teste revelador. Oferece uma rápida leitura não apenas do caráter, mas da trajetória que ela provavelmente seguirá pela vida fora. Talvez não haja aptidão psicológica mais fundamental que a capacidade de resistir ao impulso. É a raiz de todo o autocontrole emocional, uma vez que todas as emoções, por sua própria natureza, levam a um ou outro impulso para agir. O significado básico da palavra emoção, lembre-se, emover, a capacidade de resistir ao impulso para agir, de subjugar o movimento incipiente, com a maior probabilidade significa, no nível da função cerebral, que os sinais límbicos para o córtex motor são inibidos, embora esse seja um entendimento ainda em especulação. De qualquer modo, o estudo notável em que o desafio do marshmallow foi feito a crianças de 4 anos mostra como é fundamental a capacidade de conter as emoções e, desta forma, conter o impulso.
iniciado pelo psicólogo Walter Mischel na década de 1960, numa pré-escola da Universidade de Stanford, e envolvendo sobretudo filhos de professores universitários e de outros funcionários do campus. O estudo acompanhou as crianças até concluírem o segundo grau. Algumas foram capazes de esperar o que certamente devem ter sido intermináveis 15 a 20 minutos até o pesquisador retornar. A fim de se aguentarem na luta contra o impulso, tapavam os olhos para evitar a tentação, ou metiam a cabeça entre os braços, conversavam consigo mesmas, cantavam, brincavam com as mãos e os pés, e até tentavam dormir. Esses valentes pré-escolares receberam a recompensa dos 2 marshmallows, mas outros, mais impulsivos, agarraram o seu único doce, quase sempre segundos depois de o pesquisador deixar a sala para ir cumprir sua tarefa. O poder diagnóstico de como lidaram com esse momento de impulso tornou-se claro 12 a 14 anos depois, quando essas mesmas crianças foram observadas na adolescência. A diferença emocional e social entre os pré-escolares que agarraram o marshmallow e seus colegas que adiaram a satisfação era impressionante. Os que resistiram à tentação aos 4 anos eram, agora, adolescentes mais competentes socialmente, pessoalmente eficazes, autoassertivos e mais bem capacitados para enfrentar as frustrações da vida. Tinham menos probabilidade de desmontar-se, paralisar-se ou regredir sob tensão, ou ficarem abalados e desarvorados quando pressionados. Aceitavam desafios e iam até o fim, em vez de desistir, mesmo diante de dificuldades. Eram independentes e confiantes, confiáveis e firmes, e tomavam iniciativas e mergulhavam em projetos. E, mais de uma década depois, ainda podiam esperar um certo tempo para receber suas recompensas, enquanto perseguiam seus objetivos. Aqueles que agarraram o marshmallow, cerca de 1/3 do grupo, tendiam a ter reduzidas essas qualidades e possuíam, ao contrário, um perfil psicológico relativamente mais problemático. Na adolescência, tinham mais probabilidade de serem considerados tímidos nos contatos sociais, de serem teimosos e indecisos, de perturbarem-se facilmente diante de frustrações, de julgarem-se ruins ou indignos, de regredirem ou ficarem imobilizados quando tensos, de serem desconfiados e ressentidos por não conseguir nada, de tenderem ao ciúme e à inveja, de reagirem exageradamente a irritações com mau humor, desta forma provocando discussões e brigas. E, após todos aqueles anos, continuavam sendo incapazes de aguardar a recompensa. O que aparece discretamente no início da vida desabrocha numa ampla gama de aptidões sociais e emocionais com o desenrolar dela. A capacidade de conter os impulsos está na raiz de uma pletora de esforços que vão desde manter uma dieta até lutar para a obtenção de um diploma em medicina. Algumas crianças, mesmo aos 4 anos, já dominaram o básico. Conseguiram interpretar as circunstâncias sociais como uma situação em que o saber esperar é vantajoso. Significa desconcentrar-se da tentação imediata e distrair-se enquanto mantém a necessária perseverança para chegar ao objetivo. Os 2 marshmallows. Mais surpreendente ainda, quando as crianças testadas foram de novo avaliadas ao concluírem o ginásio, as que tinham sido pacientes aos 4 anos eram muito superiores, como estudantes, do que as que haviam agido impulsivamente. Segundo o relato dos pais, eram mais competentes em termos acadêmicos, mais capazes de pôr as ideias em palavras, usar e responder à razão, concentrar-se, fazer planos e segui-los até o fim, e mais ávidas por aprender. Mais espantoso ainda, contavam pontos sensacionalmente mais altos em seus testes SAT. O terço de crianças que aos 4 anos agarraram mais avidamente o marshmallow tinha uma contagem verbal média de 524 e quantitativa, ou matemática, de 528. O terço que esperou por mais tempo tinha contagens médias de 610 e 652, respectivamente, uma diferença de 210 pontos na contagem total. Aos 4 anos, o desempenho da criança nesse teste de adiamento da satisfação é 2 vezes mais poderoso como previsão de quais vão ser suas contagens no SAT do que o que nessa idade, o que só se torna um previsor mais forte do que o SAT depois que as crianças aprendem a ler. 9. Isso sugere que a capacidade de adiar a satisfação contribui muito para o potencial intelectual, inteiramente a parte do próprio que,
Um fraco controle de impulso na infância é também um poderoso previsor de delinquência futura. Também aqui mais que o que, como veremos na parte 5, embora alguns afirmem que o que não pode ser mudado e que, portanto, representa uma inflexível limitação do potencial de vida da criança, há amplos indícios de que aptidões emocionais como o controle de impulso e a interpretação de uma circunstância podem ser aprendidas. O que Walter Mischel, que fez o estudo, descreve com a expressão um tanto infeliz autoimposto adiamento de satisfação com vistas a uma meta é talvez a essência da autorregulação emocional, a capacidade de controlar um impulso para conseguir chegar a um objetivo, seja montar uma empresa, solucionar uma equação algébrica ou disputar a Copa Stanley. As constatações dele acentuam o papel da inteligência emocional como uma capacidade de atingir metas, determinando como as pessoas podem empregar bem ou mal suas outras capacidades mentais. Alta ansiedade, baixo desempenho. Eu me preocupo com meu filho. Ele entrou para o time de futebol da universidade e logo vai acabar se machucando. É tão dilacerante vê-lo jogar que deixei de ir aos jogos de que ele participa. Sei que meu filho deve estar decepcionado por eu não ir vê-lo jogar, mas isso é demais para mim. Essa mãe está fazendo um tratamento por causa da ansiedade. Ela sabe que sua preocupação a impede de fazer o que gostaria. Mas, quando chega a hora de tomar uma decisão simples, como ver o filho jogar futebol, fica com a cabeça inundada de ideias trágicas. Não possui livre-arbítrio. As preocupações sufocam a razão. Como vimos, a preocupação é a essência do efeito prejudicial da ansiedade sobre todo tipo de desempenho mental. É claro que a preocupação é, num certo sentido, uma resposta útil que se deu erradamente, uma super cuidadosa preparação mental para uma ameaça previsível. Mas esse ensaio mental é uma desastrosa interferência cognitiva quando colhido numa rançosa rotina que prende a atenção, intrometendo-se em todas as outras tentativas de concentrar-se em outra coisa. A ansiedade solapa o intelecto. Numa tarefa complexa, intelectualmente exigente de grande pressão como a dos controladores de tráfego aéreo, por exemplo, a alta ansiedade crônica é um previsor quase certo de que a pessoa vai acabar fracassando no treinamento ou na profissão. Os ansiosos têm mais probabilidade de falhar, ainda que tenham cotagens superiores em testes de inteligência, como constatou um estudo de 1.790 alunos em treinamento para postos de controle de tráfego aéreo. A ansiedade também sabota todos os tipos de desempenho acadêmico. 126 diferentes estudos com mais de 36 mil pessoas constataram que, quanto mais a pessoa é propensa a preocupações, mais fraco é o seu desempenho acadêmico. Não importa qual a espécie de medição, notas em provas, média de pontos ou testes de rendimento. Quando se pede a pessoas inclinadas a preocupações que executem uma tarefa cognitiva do tipo classificar objetos ambíguos em uma de duas categorias, e narrar, ao mesmo tempo, o que lhes passa pela cabeça, descobre-se que são os pensamentos negativos. Não vou conseguir fazer isso. Não sou bom nesse tipo de teste, que mais diretamente atrapalham seus processos de decisão. Na verdade, quando se pediu a um grupo de controle, de não preocupados, que simulasse preocupação durante 15 minutos, sua capacidade de fazer a mesma coisa deteriorou-se acentuadamente. E quando os preocupados tiveram uma sessão, anteriormente à execução da tarefa, de 15 minutos de relaxamento, o que reduziu seu nível de preocupação não tiveram problemas com ela. O teste de ansiedade foi estudado cientificamente pela primeira vez na década de 1960, por Richard Alpert, que me confessou ter esse seu interesse despertado porque, quando estudante, os nervos muitas vezes o faziam sair-se mal nas provas, enquanto um colega, Hal Paber, achava que a pressão antes de uma prova na verdade o ajudava a sair-se melhor. A pesquisa deles, entre outros estudos, mostrou que há dois tipos de estudantes ansiosos: aqueles cuja ansiedade prejudica o desempenho acadêmico e os que se saem bem apesar da tensão, ou, talvez, por causa dela. A ironia do teste de ansiedade é que a mesma apreensão quanto ao sucesso na prova que, idealmente, motiva alunos como a ver a se prepararem melhor para as provas e terem bom desempenho, é capaz de sabotar o êxito de outros.
Para pessoas muito ansiosas, como Alpert, a apreensão pré-prova interfere na clareza de raciocínio e na memória, que são fundamentais para um estudo eficaz e, durante a prova, a clareza mental, essencial para que se saiam bem, fica comprometida. A variedade de preocupações relatadas por pessoas que deverão ser submetidas a um teste prediz qual será o desempenho delas. Os recursos mentais despendidos numa tarefa cognitiva, a preocupação, simplesmente minam os recursos existentes para o processamento de outras informações. Se ficarmos preocupados com a possibilidade de fracassar na prova que estamos fazendo, teremos menos atenção para ser empregada na resolução das questões. Nossas preocupações se tornam profecias autoconcretizantes, impelindo-nos para o próprio desastre que predizem. As pessoas capazes de canalizar suas emoções, por outro lado, podem usar a ansiedade antecipatória, sobre um discurso ou texto próximos, digamos, para motivarem-se a prepararem-se bem para a tarefa, com isso saindo-se bem. A literatura clássica em psicologia descreve o relacionamento entre ansiedade e desempenho, incluindo o desempenho mental, em termos de um U invertido. No pico do invertido está a proporção ideal entre ansiedade e desempenho, com os poucos nervos propulsionando grande rendimento. Mas a ansiedade de menos, o primeiro lado do, traz a apatia e pouquíssima motivação para o esforço necessário ao êxito, enquanto a ansiedade de mais, o outro lado do, sabota qualquer tentativa de êxito. Um estado de euforia branda, hipomania, como é tecnicamente chamada, parece ideal para escritores e outros em vocações criativas que exigem fluidez e diversidade imaginativa de pensamento. Fica em algum ponto do pico do invertido. Mas é só a euforia sair de controle, que se torna a mania mesmo, como nas oscilações de humor dos maníaco-depressivos. E a agitação solapa a capacidade de pensar com coesão suficiente para escrever bem, muito embora as ideias fluam livremente, na verdade, livremente demais para podermos acompanhá-las bem e concretizarmos alguma coisa. Os estados de espírito positivos, enquanto duram, aumentam a capacidade de pensar com flexibilidade e mais complexidade, tornando assim mais fácil encontrar soluções para os problemas, intelectuais ou interpessoais. Isso sugere que uma das maneiras de ajudar alguém a solucionar um problema é contar-lhe uma piada. O riso, como a euforia, parece ajudar as pessoas a pensar com mais largueza e fazer associações de forma mais livre, percebendo relações que de outro modo poderiam ter-lhes escapado. Uma aptidão mental importante não apenas na criatividade, mas para reconhecer relacionamentos complexos e prever as consequências de uma determinada decisão. As vantagens intelectuais de uma boa risada são mais impressionantes quando se trata de resolver um problema que exige uma solução criativa. Um estudo constatou que as pessoas que assistiram a um vídeo de humor depois resolviam com facilidade um quebra-cabeça que foi durante muito tempo utilizado por psicólogos para testar o pensamento criativo. No teste, as pessoas recebem uma vela, fósforos e uma caixa de percevejos, e pede-se que elas preguem a vela numa parede de cortiça, de modo que ela queime sem pingar cera no chão. Muitas pessoas que recebem esse problema entram em fixidez funcional, pensando em usar os objetos das formas mais convencionais. Mas os que assistiram ao filme cômico, comparados com outros que assistiram a um filme sobre matemática ou fizeram exercícios, tinham mais probabilidade de ver um uso alternativo para a caixa de percevejos, e com isso davam a solução criativa, pregar a caixa na parede e usá-la como castiçal. Mesmo ligeiras mudanças de humor podem dominar o pensamento. Ao fazer planos ou tomar decisões, as pessoas têm um desvio perceptivo que as leva a ficar mais expansivas e positivas no pensar. Isso se deve, em parte, ao fato de a memória ser específica de um estado de espírito, de modo que, quando estamos num bom estado de espírito, lembramos de coisas boas, ao pesarmos os prós e contras de uma linha de ação quando estamos nos sentindo bem. A memória desloca nossa avaliação dos sinais para os que apontam para o lado positivo, tornando mais provável que façamos alguma coisa ligeiramente aventureira ou arriscada, por exemplo. Da mesma forma, um estado de espírito negativo prejudica a memória, tornando mais provável que nos fixemos numa decisão medrosa, excessivamente cautelosa. As emoções descontroladas tolhem o intelecto, mas,
Como vimos no capítulo 5, podemos colocá-las sob controle. Essa capacidade emocional é a aptidão mestra, facilitando todos os outros tipos de inteligência. Vejamos alguns casos a esse respeito. As vantagens de esperança e otimismo, e os momentos sublimes em que as pessoas se superam. A caixa de Pandora e Poliana, a força do otimismo. Colocou-se para estudantes universitários a seguinte situação: embora você quisesse tirar D numa prova mensal, a nota que você ganha é D, e representa 30% da nota final. Sua nota é D há uma semana que você sabe disso. O que você faz? A esperança foi o que diferenciou uma resposta de outra. Os estudantes muito autoconfiantes disseram que iriam estudar mais e pensar numa série de coisas que poderiam fazer para elevar a nota final. Outros pensavam em várias maneiras de aumentar a nota, mas tinham pouca determinação. E, como era de se esperar, os estudantes com baixos níveis de esperança desistiam das duas coisas, de moral abatido. A questão não é apenas teórica, porém, quando Snyder, o psicólogo da Universidade de Kansas que fez esse estudo, comparou o histórico escolar dos calouros com altos e baixos níveis de esperança, descobriu que a esperança era um melhor instrumento de previsão de suas notas no primeiro semestre do que suas contagens no SAT, um teste que se destina a prever o desempenho dos alunos na universidade, e é altamente relacionado com o que, também aqui, tendo-se em geral a mesma gama de capacidades intelectuais, as aptidões emocionais fazem a crítica diferença. Explicação de Snyder: os alunos muito autoconfiantes estabelecem para si mesmos metas mais altas e sabem como se esforçar para atingi-las. Quando comparamos alunos de aptidão intelectual equivalente nos rendimentos acadêmicos, o que os distingue é a esperança. Como diz a conhecida lenda, Pandora, uma princesa da Grécia Antiga, recebeu de deuses ciumentos de sua beleza um presente, uma caixa misteriosa. Disseram-lhe que nunca a abrisse, mas um dia, vencida pela curiosidade e pela tentação, ela abriu a tampa para dar uma espiada, deixando escapar para o nosso mundo os grandes males, doença, inquietação, loucura. Um Deus compadecido permitiu-lhe, porém, fechar a caixa a tempo de prender o único antídoto que torna suportável a infelicidade na vida: a esperança. A esperança, descobrem os pesquisadores modernos, faz mais que oferecer um pouco de conforto na aflição, desempenha um papel surpreendentemente poderoso na vida, oferecendo uma vantagem em domínios tão diversos como no desempenho acadêmico e em aguentar empregos opressivos. A esperança, no sentido técnico, é mais do que uma visão otimista de que tudo vai dar certo. Snyder a define com mais especificidade como sendo a capacidade de acreditar que se tem a vontade e os meios de atingir as próprias metas, quaisquer que sejam. As pessoas tendem a se diferenciar na medida em que têm esse tipo de esperança. Alguns julgam-se, geralmente, capazes de sair de uma enrascada ou encontrar meios de solucionar problemas, enquanto outros simplesmente acham que não têm a devida energia, que não possuem capacidade ou meios para atingir suas metas. Snyder constata que as pessoas com altos níveis de esperança têm certos traços comuns, entre eles poder motivar-se, sentir-se com recursos suficientes para encontrar meios de atingir seus objetivos, tendo a certeza, mesmo diante de uma situação difícil, de que tudo vai melhorar, de ser flexível bastante para encontrar meios diferentes de chegar às metas, ou trocá-las se não forem viáveis, e de ter a noção de como decompor uma tarefa grande em parcelas menores, mais fáceis de serem enfrentadas. Da perspectiva da inteligência emocional, ser esperançoso significa que não vamos sucumbir numa ansiedade arrasadora, atitude derrotista ou em depressão diante de desafios ou reveses difíceis. Na verdade, as pessoas esperançosas mostram menos depressão que as outras ao conduzirem suas vidas em busca de suas metas, são em geral menos ansiosas e têm menos distúrbios emocionais. Otimismo, o grande motivador. Os americanos entusiastas da natação tinham grandes esperanças em Matt Brody, membro da equipe olímpica dos Estados Unidos em 1988. Alguns repórteres esportivos anunciavam-no como tendo possibilidade de igualar o feito de Mark Spitz em 1972, ganhando 7 medalhas de ouro.
mas Biondi acabou num constrangedor terceiro lugar na primeira disputa, os 200 metros nado livre. Na seguinte, 100 metros borboleta, perdeu ouro por centímetros para outro nadador, que fez um maior esforço no metro final. Os locutores esportivos especularam se essas derrotas iriam desencorajar Biondi em outras disputas, mas ele se refez da derrota e ganhou medalhas de ouro nas 5 disputas seguintes. Um espectador que não se surpreendeu com a virada de Biondi foi Martin Seligman, psicólogo da Universidade da Pensilvânia, que havia testado o otimismo do nadador naquele ano. Numa experiência feita com Seligman, o treinador de natação disse a Biondi, durante uma disputa especial destinada a exibir o seu melhor desempenho, que ele fizera um tempo pior do que de fato fizera. Apesar disto, quando sugeriram ao Biondi que descansasse e voltasse a tentar, seu desempenho, já na verdade muito bom, foi ainda melhor. Mas quando outros membros da equipe que receberam tempos piores que os verdadeiros, e cujas contagens nos testes mostraram que eram pessimistas, tentaram de novo, saíram-se pior que na primeira vez. O otimismo, como a esperança, significa uma forte expectativa de que, em geral, tudo vai dar certo na vida, apesar dos reveses e frustrações. Do ponto de vista da inteligência emocional, o otimismo é uma atitude que protege as pessoas da apatia, desesperança ou depressão diante das dificuldades. E como acontece com a esperança, sua prima irmã, o otimismo proporciona dividendos à vida, contanto, claro, que seja um otimismo realista. O otimismo demasiado ingênuo pode ser desastroso. Seligman define o otimismo em termos de como as pessoas explicam a si mesmas seus sucessos e insucessos. Os otimistas veem um fracasso como devido a algo que pode ser mudado, para que possam vencer da próxima vez, enquanto os pessimistas assumem a culpa pelo fracasso, atribuindo alguma imutável característica pessoal. Essas diferentes justificativas têm profundas implicações sobre como as pessoas reagem à vida. Por exemplo, como resposta a uma decepção como a rejeição no emprego, os otimistas tendem a reagir ativa e esperançosamente, formulando um plano de ação, por exemplo, ou buscando ajuda e aconselhamento. Vê o revés como uma coisa que pode ser remediada. Os pessimistas, ao contrário, reagem a esses reveses supondo que nada podem fazer para que as coisas melhorem na próxima vez, e, portanto, nada fazem em relação ao problema. Justificam os reveses por alguma falha pessoal que sempre os perseguirá. Como acontece com a esperança, o otimismo antecipa o êxito acadêmico. Num estudo com 500 membros da turma de calouros de 1984, na Universidade da Pensilvânia, as contagens dos estudantes nos testes de otimismo foram um melhor indicador prévio de suas reais notas no primeiro ano do que as do SAT ou suas notas no secundário. Disse Seligman, que os estudou. Os exames de admissão à universidade medem o talento, enquanto a atitude em face da dificuldade nos diz quem desiste. É a combinação de razoável talento e capacidade de seguir em frente diante da derrota que conduz ao sucesso. O que falta nos testes de capacidade é um item motivação. O que precisamos saber de alguém é se ele vai persistir se ocorrer frustração. Meu palpite é que, para um determinado nível de inteligência, nosso sucesso de fato é função não só do talento, mas também da capacidade de suportar a derrota. Uma das mais reveladoras demonstrações do poder do otimismo para motivar as pessoas está em estudo feito por Seligman com vendedores de seguro da empresa MetLife. Saber aceitar uma rejeição com graça é essencial a todos os tipos de vendas, sobretudo de um produto como seguro de vida, onde a proporção entre não e sim é altamente desencorajante. É por isto que 3/4 dos vendedores de seguros desistem nos primeiros 3 anos. Seligman descobriu que os novos vendedores que eram otimistas venderam 37% mais seguros nos primeiros 2 anos que os pessimistas. E, no primeiro ano, os pessimistas desistiram 2 vezes mais que os otimistas. Mais do que isso, Seligman convenceu a MetLife a contratar um grupo especial de candidatos que fizeram maior número de pontos num teste de otimismo, mas que não foram aprovados no teste normal de seleção, onde era cotejado um conjunto de suas atitudes com um perfil padrão baseado em respostas de agentes que haviam sido bem-sucedidos.
Esse grupo especial de otimistas vendeu mais 21% que os pessimistas no primeiro ano, e 57% no segundo. Tal impacto no desempenho profissional de um vendedor ocorre porque o otimismo é um traço da inteligência emocional. Cada não que um vendedor recebe é uma pequena derrota. A reação emocional a essa derrota é crucial para a capacidade de juntar motivação suficiente para prosseguir. À medida que crescem os não, o moral pode deteriorar-se, tornando cada vez mais difícil pegar o telefone para fazer outra ligação. E se a rejeição é, para o pessimista, dura de ser aceita, porque ele a interpreta como se fora, não dou para isso, nunca conseguirei vender nada, uma interpretação que, com certeza, provocará apatia e derrotismo, se não a depressão. Os otimistas, por outro lado, dizem a si mesmos: devo estar usando a técnica errada, ou a última pessoa com quem falei devia estar de mau humor. Não se vendo a si mesmos, mas identificando algo na situação como motivo de seu fracasso, podem mudar a técnica na ligação seguinte. Enquanto a atitude mental do pessimista conduz ao desespero, a do otimista gera esperança. Uma das origens da perspectiva positiva ou negativa talvez seja o temperamento inato. Algumas pessoas, por natureza, tendem para um lado ou para outro. Mas, como veremos na parte 4, o temperamento pode ser alterado pela experiência. Otimismo e esperança, da mesma forma que o sentimento de impotência e desespero, podem ser aprendidos. Por trás dos dois está uma perspectiva que os psicólogos chamam de autoeficácia, a crença de que somos capazes de exercer controle sobre os fatos de nossa vida e de que podemos enfrentar os desafios que surgirem. O desenvolvimento de qualquer tipo de aptidão fortalece o senso de autoeficácia, tornando a pessoa mais disposta a assumir riscos e buscar maiores desafios. E a vitória que obtemos sobre esses desafios, por sua vez, aumenta o sentimento de autoeficácia. Essa atitude torna mais provável que as pessoas usem melhor quaisquer aptidões que tenham ou façam o necessário para desenvolvê-las. Albert Bandura, psicólogo de Stanford que fez grande parte da pesquisa sobre a autoeficácia, resume bem: a confiança que as pessoas têm em suas aptidões exerce um profundo efeito sobre essas aptidões. A aptidão não é uma propriedade fixa. Há uma imensa variabilidade na maneira como atuamos. As pessoas que têm senso de autoeficácia se recuperam de fracassos, abordam as coisas mais em termos de como lidar com elas do que se preocupando com o que pode dar errado. Fluxo, a neurobiologia da excelência. Um compositor descreve os momentos em que sua arte atinge o ponto mais alto. Nós entramos num tal nível de êxtase que parece que não existimos. Tive essa sensação várias vezes. Minha mão parece ser independente de mim, e nada tenho a ver com o que se passa. Simplesmente fico ali observando, em estado de respeito e encantamento. E a coisa simplesmente flui por si mesma. Sua descrição é muito semelhante à de centenas de diferentes homens e mulheres, alpinistas, campeões de xadrez, médicos, jogadores de basquete, engenheiros, gerentes e até mesmo arquivistas, quando falam de um momento em que se superaram em determinada atividade. O estado que descrevem é chamado de fluxo por Mihaly Csikszentmihalyi, psicólogo da Universidade de Chicago que coletou essas histórias de máximo desempenho em 2 décadas de pesquisa. Os atletas conhecem esse estado de graça como a zona, onde a excelência vem fácil. A multidão e os competidores desaparecem numa feliz e constante absorção do momento. Gianni Hofstadter, que ganhou uma medalha de ouro em esqui nas Olimpíadas de Inverno de 1994, disse, depois da corrida, que só se lembrava de que estava imerso em total relaxamento. Eu me sentia fluir como uma cachoeira. A capacidade de entrar em fluxo é a inteligência emocional no ponto mais alto. O fluxo representa, talvez, a última palavra na canalização das emoções a serviço do desempenho e aprendizado. No fluxo, as emoções são não apenas contidas e dirigidas, mas positivas, energizadas e alinhadas com a tarefa que está sendo realizada. Ver-se colhido no marasmo da depressão ou na agitação da ansiedade a estancar o fluxo. Contudo, o fluxo, ou no mais brando microfluxo, é uma experiência pela qual quase todo mundo passa às vezes, sobretudo quando no máximo do desempenho ou indo além dos limites anteriormente alcançados.
talvez seja mais bem captado pelo ato de amor estático, a fusão de dois num fluir harmônico. Fluir é uma experiência harmoniosa. O sinal característico do fluxo é uma sensação de alegria espontânea, e mesmo de êxtase. Por ser tão bom, é intrinsecamente compensador. É um estado em que as pessoas ficam absolutamente absortas no que estão fazendo, dando atenção exclusiva à tarefa, a consciência em fusão com os atos. Na verdade, pensar demais no que está acontecendo causa interrupção no fluxo. Até a ideia como estou fazendo isso maravilhosamente pode interromper o fluxo. A atenção fica tão concentrada que as pessoas só têm consciência da estreita gama de percepção relacionada com o que estão fazendo, perdendo a noção de tempo e espaço. Um cirurgião, por exemplo, lembrava uma cirurgia delicada durante a qual entrou em fluxo. Quando a concluiu, notou que havia alguns detritos no chão da sala de operação e perguntou o que acontecera. Ficou espantado ao saber que, enquanto estava tão concentrado na cirurgia, parte do revestimento do teto desabara. Ele não havia notado nada. O fluxo é um estado de autoabandono, o oposto da ruminação e preocupação. Em vez de perder-se em cuidados nervosos, as pessoas em fluxo se concentram tanto no que estão fazendo que perdem toda a autoconsciência, deixando de lado as pequenas preocupações, saúde, contas, até mesmo o bem-estar da vida diária. Nesse sentido, nos momentos de fluxo as pessoas se tornam desprendidas. Paradoxalmente, as pessoas em fluxo exibem um controle absoluto sobre o que estão fazendo, as reações perfeitamente sintonizadas com as cambiantes exigências da tarefa. E, embora atuem no ponto mais alto quando em fluxo, não se preocupam com seu desempenho, com a questão de sucesso ou fracasso. O que as motiva é o puro prazer do ato em si. Há várias maneiras de entrar em fluxo. Uma delas é manter, de forma deliberada, uma aguda atenção no que está sendo feito. A essência do fluxo é um estado de alta concentração. Parece haver um circuito de freio de Bach na entrada dessa zona. Pode exigir considerável esforço acalmar-se e concentrar-se o suficiente para iniciar a tarefa. Esse primeiro passo exige uma certa disciplina. Mas, assim que a concentração começa a fixar-se, assume uma força própria, que ao mesmo tempo proporciona alívio da turbulência emocional e torna fácil a tarefa. A entrada nessa zona pode ocorrer também quando as pessoas encontram uma tarefa em que são hábeis e a executam num nível que pouco exige de sua capacidade. Como me disse Csikszentmihalyi, as pessoas parecem concentrar-se melhor quando o que lhes é exigido é pouco, e elas podem dar mais. Se o que lhes é exigido é muito pouco, elas se entediam. Se tiverem de lidar com coisas para elas excessivas, ficam ansiosas. O fluxo ocorre naquela zona delicada entre o tédio e a ansiedade. O prazer, a graça e a eficácia espontâneos que caracterizam o fluxo são incompatíveis com sequestros emocionais, nos quais os surtos límbicos se apoderam do resto do cérebro. A qualidade da atenção no fluxo é relaxada, mas altamente concentrada. É uma concentração muito diferente do esforço para prestar atenção quando estamos cansados ou entediados, ou quando nossa concentração é assediada por sentimentos intrusos como a ansiedade ou a raiva. O fluxo é um estado sem interferência emocional, a não ser por um sentimento compulsivo, altamente motivador, de suave êxtase. Esse êxtase parece ser um subproduto da concentração de atenção que é um pré-requisito do fluxo. Na verdade, a literatura clássica das tradições contemplativas descreve estados de absorção que são sentidos como pura felicidade. Fluxo induzido por nada mais que intensa concentração. Ver alguém em fluxo dá a impressão de que o difícil é fácil. O auge do desempenho parece natural e banal. Essa impressão é paralela ao que se passa no cérebro, onde um paradoxo semelhante se repete. As mais desafiantes tarefas são executadas com um dispêndio mínimo de energia mental. No fluxo, o cérebro se acha num estado frio. A estimulação e inibição dos circuitos neurais estão sintonizados com a solicitação do momento. Quando as pessoas se acham empenhadas em atividades que prendem e mantêm, sem esforço, a sua atenção, seu cérebro se acalma, no sentido de que ocorre uma diminuição de estimulação cortical. Essa descoberta é notável,
uma vez que o fluxo permite que as pessoas enfrentem as mais desafiantes tarefas num determinado campo, seja jogando contra um mestre de xadrez ou solucionando um complexo problema matemático. A expectativa seria de que essas tarefas desafiantes exigissem mais atividade cortical, e não menos. Mas uma chave para o fluxo é que ele só ocorre perto do cume da capacidade, onde as aptidões estão bem ensaiadas e os circuitos neurais mais eficientes. Uma concentração forçada, uma concentração alimentada pela preocupação, produz maior ativação cortical. Mas a zona de fluxo e desempenho ideal parece ser um oásis de eficiência cortical, com um dispêndio mínimo de energia mental. Isso faz sentido, talvez, em termos da prática na atividade que permite que as pessoas entrem no fluxo. O domínio das etapas de uma tarefa física, como escalar rochedos, o mental, como a programação de computadores, significa que o cérebro pode ser mais eficiente em sua execução. As etapas bem praticadas exigem menos esforço do cérebro do que as que estão sendo aprendidas, ou as que ainda apresentam alto grau de dificuldade. Do mesmo modo, quando o cérebro trabalha com menos eficiência, devido ao cansaço e ao nervosismo, como acontece ao fim de um dia longo e estressante, há um turvamento da precisão do esforço cortical, com a ativação de muitas áreas supérfluas, um estado geral que se sente como estando altamente distraído. O mesmo acontece no tédio. Mas, quando o cérebro atua na eficiência máxima, como no fluxo, há uma relação precisa entre as áreas ativas e as exigências da tarefa. Nesse estado, mesmo o trabalho árduo pode parecer mais renovador e restaurador que cansativo. Aprendizado e fluxo, um novo modelo para a educação. Como fluxo surgem zonas nas quais uma atividade desafia as pessoas a exercerem o máximo de suas capacidades. À medida que suas aptidões aumentam, é necessário um maior esforço para entrar nele. Se a tarefa é simples demais, entedia, se desafiadora demais, resulta mais em ansiedade que em fluxo. Pode-se dizer que o domínio no ofício ou aptidão é estimulado pela experiência do fluxo, que a motivação para se aperfeiçoar cada vez mais em alguma coisa, seja tocar violino, dançar ou separar genes, é pelo menos em parte estar em fluxo quando a realizando. Na verdade, no estudo com 200 pintores 18 anos depois que deixaram a escola, Csikszentmihalyi constatou que foram aqueles que, nos tempos de estudante, saboreavam o puro prazer de pintar, que se tornaram verdadeiramente artistas. Os que haviam sido motivados na escola de arte por fantasias de fama e fortuna, em sua maioria, afastaram-se da arte depois de formados. Csikszentmihalyi conclui: os pintores devem querer pintar, acima de tudo mais. Se o artista, diante da tela, se põe a imaginar por quanto vai vendê-la, ou o que os críticos vão pensar de sua obra, não conseguirá criar. As realizações criativas dependem de uma imersão obstinada. Assim como o fluxo é um pré-requisito para a maestria num ofício, profissão ou arte, o mesmo se dá com a educação. Os alunos que entram em fluxo quando estudam saem-se melhor, independentemente da medida do seu potencial avaliado por testes de rendimento. Os alunos de uma escola especial de ciências em Chicago, todos entre os primeiros 5% num teste de competência em matemática, foram classificados por seus professores como de alto ou baixo desempenho. Depois, observou-se a maneira como esses estudantes passavam seu tempo, cada um levando um bip que os mandava, em horas aleatórias durante o dia, anotar o que estavam fazendo e qual o seu estado de espírito. Como era esperado, aqueles que tinham baixo desempenho passavam apenas cerca de 15 horas por semana estudando em casa, muito menos que as 27 horas por semana de trabalho de casa cumpridas por seus colegas de alto desempenho. Os de baixo desempenho passavam a maior parte do tempo em que não estavam estudando em atividades sociais, com os amigos ou a família. Quando avaliados os seus estados de espírito, ocorreu uma constatação reveladora. Tanto os de alto quanto os de baixo desempenho passavam grande parte da semana entediando-se com atividades, como ver TV, que não impunham desafios às suas capacidades. Este, afinal, é o destino dos adolescentes. Mas a diferença-chave estava em como experienciavam os estudos. Para os de alto desempenho, o estudo dava-lhes o desafio agradável e absorvente do fluxo em 40% das horas que passavam nele. Mas,
Para os de baixo desempenho, o estudo produzia fluxo apenas em 16% do tempo. Na maioria das vezes, produzia ansiedade, com exigências que iam além de suas capacidades. Os de baixo desempenho encontravam prazer e fluxo nas atividades sociais, não no estudo. Em suma, os estudantes de desempenho à altura e além de seu potencial acadêmico são, na maioria das vezes, atraídos para o estudo porque isso os põe em fluxo. Infelizmente, os de baixa realização, porque não aprimoram as aptidões que os colocariam em fluxo, são privados do prazer do estudo e correm o risco de limitar o nível de tarefas intelectuais que lhes serão agradáveis no futuro. Howard Gardner, psicólogo de Harvard que criou a teoria de inteligências múltiplas, vê o fluxo e os estados positivos que o caracterizam como parte da maneira mais saudável de ensinar as crianças, mobilizando-as em vez de utilizar ameaças ou promessas de recompensa. Devemos usar os estados positivos das crianças e atraí-las ao aprendizado nas áreas onde elas possam desenvolver aptidões, disse-me Gardner. O fluxo é um estado interior que significa que uma criança está empenhada na tarefa certa. Temos de descobrir alguma coisa que gostamos e nos apegar a ela. É quando as crianças se entediam na escola que brigam e pintam o set. E quando são esmagadas por um desafio é que ficam ansiosas com o trabalho escolar. Mas aprendemos mais quando temos alguma coisa que nos interessa e nos dá prazer quando nos empenhamos nela. A estratégia usada em muitas das escolas que estão pondo em prática o modelo de múltiplas inteligências de Gardner gira em torno da identificação do perfil de aptidões naturais das crianças e do aproveitamento dos seus pontos fortes, além da tentativa de dar suporte no que elas são fracas. Uma criança naturalmente talentosa em música, por exemplo, entrará com mais facilidade em fluxo nessa atividade do que naquelas para as quais está menos capacitada. O conhecimento do perfil de uma criança ajuda o professor a aprimorar a forma de apresentar-lhe um conteúdo e dar aulas no nível, do mediano ao mais avançado, que mais possa lhe proporcionar um desafio ideal. Fazer isso torna o aprendizado mais agradável, não apavorante nem chato. A esperança é que, quando as crianças adquirirem fluxo no aprendizado, se sintam encorajadas a enfrentar desafios em novas áreas, diz Gardner, acrescentando que a experiência sugere ser assim. Em termos mais gerais, o fluxo sugere que a conquista de maestria em qualquer ofício ou conjunto de conhecimentos deve se dar, idealmente, de uma maneira natural, à medida que a criança é encaminhada para as áreas que a atraem espontaneamente, que, em essência, ela adora. Essa paixão inicial pode ser a semente para maiores níveis de conquista, à medida que a criança venha a compreender que seguir nessa atividade, seja dança, matemática ou música, é uma fonte do prazer do fluxo. E, como isso exige forçar os limites de nossa capacidade de manter o fluxo, torna-se um motivador básico para nos tornarmos cada vez melhores. A criança, desta forma, fica feliz. Isso, claro, é um modelo mais positivo de aprendizado e educação do que a maioria de nós encontrou na escola. Quem não se lembra daquele tempo, pelo menos em parte, como intermináveis e pavorosas horas de tédio, pontuadas por momentos de alta ansiedade? Buscar o fluxo através do aprendizado é uma maneira mais humana, natural e muito provavelmente mais eficaz de arregimentar as emoções a serviço da educação. Isso revela o sentido mais geral em que canalizar emoções para um fim produtivo é uma aptidão mestra, seja no controle de impulsos e adiamento da satisfação, no controle de nossos estados de espírito para que facilitem, em vez de impedir, o pensamento, motivando-nos a persistir e tentar de novo apesar dos reveses, seja na descoberta de formas para entrar em fluxo e com isso atuar com mais eficiência. Tudo indica o poder da emoção na orientação do esforço eficaz.